E aí, minha gente, como é que vocês estão? Nos spoilers que a gente teve semana passada, eu comentei bastante sobre as coisas que estavam rolando. Mas o capítulo tava tão cheio de coisa que eu não consegui falar as paradas que eu queria. E até que foi bom eu ter demorado um pouco pra fazer esse vídeo, porque esse roteiro aqui me fez conseguir pensar em algumas teorias e também me deixou observar algumas situações no capítulo. E é por isso que aqui estamos nós para mais uma reviewzinha do capítulo 246 de Blue Lock, com direito a muita chapação. Agora, sem mais encheção de saco, vamos que vamos. As duas primeiras páginas nos mostram o Igaguri e o Kiora treinando. Na real, o Kiora passando o cerol no Igaguri, né? E com o Igaguri no chão, o mesmo fala pro Kiora que quer tentar mais uma vez. E nessa cena aqui, muita gente pensou em diversas coisas diferentes. Uns pensaram que era um foreshadowing nos mostrando que o Igaguri ia entrar no lugar do Kiora, ou senão que o Kiora ia entrar no lugar do Igaguri, ou senão que os dois iam entrar juntos nessa partida do PXG. E sinceramente, a opção que é mais válida na minha cabeça é que o Igaguri vai entrar na partida, já que a gente não sabe bosta nenhuma do Kiora. E os únicos motivos pelo qual ele entraria seria pela incompetência do Noah, já que ele querer colocar o Kiora pra jogar na partida mais importante só por conta da sua promessa é sacanagem. Tipo, beleza que é uma promessa importante, mas realmente precisava ser nesse jogo? E sério, se os caras vierem dizer pra mim que o Kiora é bom o suficiente pra lidar com esse time absurdo de ridículo que é a PXG, eu me cago completamente. E o outro motivo dele entrar seria por algum chamado do verdadeiro dono da Baixa de Mansion, o Isagi, que poderia chamar o Kiora por algum motivo, sei lá qual, já que o Isagi, assim como a gente, sabe muito pouco sobre o Kiora, acredito eu. Só se nos for mostrado que o Isagi viu o Kiora treinando e ele viu algo na habilidade do Kiora que possa ser utilizado na partida contra a PXG. Agora o Igaguri tem tudo pra entrar nessa partida, cara. Primeiro que ele tem uma das habilidades mais engraçadas de todas, a habilidade de fazer os caras sofrerem falta, pô. E isso é, por incrível que pareça, muito forte contra pessoas habilidosas no futebol. E mesmo que seja usada somente uma vez, pode ser forte o suficiente para prevenir o time da PXG de fazer um gol decisivo. Segundo que o cara não fez nada na Baixa de mesmo tendo um tempo de tela muito grande para personagens secundários agora na Liga Não Egoísta. E terceiro que ele é um dos caras que mais conhecem o Shidou. Lembrando que as pessoas que jogaram com o Shidou até a Liga Não Egoísta foram Nanase, Isagi, Rin, Hiyori, Igaguri e alguns randos aí que acho que nem tão mais na Liga Não Egoísta. Mas enfim, vamos segurar esse papo de pessoas que jogaram com o Shidou pro final e concluir que eu sou simplesmente do contra para essa ideia do Kiora jogar agora na partida da PXG. Agora vamos para a sala de monitoramento da Alemanha, que mostra um pouco da interação dos jogadores, com o Yuki dizendo que aquela era a última partida para os italianos e o Gagamaru dizendo que aquele seria o valor máximo que o Barou e sua galera iriam conseguir. Com o Isagi todo mundo focando nos valores e não sendo revelado o top 25 de Blue Lock atualmente. E rapaz, a gente primeiramente já é mais uma vez chamado a atenção pelo Messi de Aomori, que apareceu valendo 3 milhões com um dos maiores feitos do mangá. O feito de enganar 100% da fandom de Blue Lock sem nem aparecer no caralho da obra. Enfim, depois dele a gente tem aquela nata de rapaziada que a gente já conhece, mas como a gente já sabe também, temos aquela clássica novelinha de Irel e Nagi, que agora está cada vez mais aparente que muito provavelmente o Nagi vai ser separado do Irel em algum momento da obra, e assim como eu falei nos spoilers, isso está sendo mostrado de diversas formas diferentes, seja com o Agi aparecendo novamente para avisá-los que eles estão fudidos desde a partida contra a Bastard, seja deles perdendo valor gradualmente, que é o aviso mais na cara que está sendo mostrado, seja deles sendo chamados para times diferentes, ou seja com o Nagi ficando em 11º e o Urel ficando em 16º, como se nos mostrasse que o Nagi estaria no time principal, no caso entre os 11 jogadores escolhidos para jogar na Copa, e o Urel provavelmente ficaria no banco, nos deixando na cara que eles irão se separar em algum momento. E esse momento será muito provavelmente na Copa, ou após ela, né? Outra parada muito da hora é que o Wright conseguiu entrar no top 23. Pra quem gosta do personagem, essa é uma surpresa muito foda, até porque o cara conseguiu fazer mais coisa do que qualquer um ali imaginava no jogo contra Ubers. E é bom lembrar que até o Noah dava um valor fudido pro Wright, dizendo que ele era um dos melhores, se não o melhor no 1 contra 1 lá no campo da Bastard. E agora vamos pra melhor surpresa de todas, que é o Shidou em 4º lugar, cara. Eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, e falei bastante sobre isso tanto na comunidade quanto nos spoilers, mas não falei os motivos por trás desse acontecimento. E eu tenho dois motivos para isso ter acontecido. Primeiro que o Shidou vai gozar insanamente se você não deixar o like e se inscrever no canal pra gente pegar 10k. Peguei agora, né? E se você curte o conteúdo, vira membro aí pra me ajudar antes que o Shidou exploda em 100. Primeiro que o Shidou precisava entrar no top 4 pro hype dos 4 monstros, que a gente vai falar já já.
E segundo que Shidou também tem muito hype por parte da fandom, e querendo ou não, o cara é muito bom. Ele é um atacante incrível e ganhou o coração de muitos fãs por causa da sua personalidade e dos seus feitos absurdos de ridículos. Agora, independente de ter sido algum dos dois motivos ou não, a gente tem que concordar que foi um pouco estranho o Shidou ter pulado tantos degraus assim com essa velocidade insana. Beleza que o cara fez muitos gols, mas ainda assim eu senti um grau de estranheza quando o Shidou pulou do 15º pro fucking 4º lugar. Mas foi merecido, né? Apesar de ter sido estranho, o cara é uma máquina de fazer gols. E gols são as coisas mais importantes quando se trata de ranking em Blue Lock. Enfim, após isso a gente tem o Noah entrando na sala de reunião e preparando a galera pro último planejamento da Liga Não Egoísta. E em contraparte, temos a galera da PXG aparecendo e finalmente o Mbappé paranaense aparecendo também. Tudo isso enquanto dizia que iria dar alguns feedbacks. E puta que me pariu, o bichinho fala, viu? Ele começa a falar bastante sobre os acertos e também sobre os erros dos jogadores que estão ali, incluindo Karasu, Tokimitsu, Zantetsu e principalmente Rin e Shidou. Mas enquanto ele diz, o Charles começa a sair de fininho e já toma uma bolada na cara, filho. Mbappé olhou pro lado e chutou pro outro. Daí o Loki disse que ainda não terminou a lição de casa do Charles, com o Charles perguntando se não poderia só jogar por instinto, mas o Loki diz que ele já explicou diversas vezes que só levou o Charles ali para melhorá-lo, já que o Charles tinha um talento que faria o Loki ser o melhor jogador do mundo. E enquanto o Loki fala, o Charles tapa os ouvidos e diz pro Tokimitsu avisar pra ele quando o Loki parar de falar. Daí o Loki continua, mas o Charles ainda mantém a orelha tampada, com o mesmo dizendo que quanto mais o Loki pedia, menos ele queria. Afinal, o Charles era do contra. E uma parada que me disseram nos comentários foi que eu tinha traduzido errado. Na real, o significado pode ser interpretado daquele jeito, mas a forma mais simples de traduzir era do contra. E eu traduzi de uma forma onde envolvia o demônio com o mesmo nome em japonês, Amano-Jiako. E quem me disse isso foi o Rod TV. Então, muito obrigado, meu mano. E sobre a sua proposta, me manda lá no privado do Discord que eu respondo. Continuando, o Loki continua falando e diz que eles sempre trabalharam baseado em um jogo de tentativa e erro, utilizando dois times, no caso, o time com Rin e o time com Shidou. E toda essa experiência só existiu pois os dois são habilidosos o suficiente para fazer o talento do Charles florescer. E os outros jogadores do time perceberam isso e se adaptaram, fazendo geral ali subir de nível, porém, o próximo time que eles iriam lutar contra seria a Baixa de Mantin, um time invicto assim como o deles, e assim como ele esperava, o Noah utiliza de um sistema que compete e coexiste entre si no mesmo jogo, resultando em uma troca de sistemas irregular e anormal, com o Loki dizendo que apesar deles terem usado sistemas diferentes, onde eles trocavam o Rin e o Shidou a cada 15 minutos, eles agora iriam utilizar do sistema anormal e irregular, assim como o time da Baixa de Mantin. E puta merda, meu amigo, aqui eu quero trazer pra vocês duas fucking teorias. Uma que seria a teoria de novo do Kengo do Sassimon, que eu achei muito interessante, e que encaixa muito bem na forma como o time do PXG joga, que seria o estilo de jogo do Hiyori. O Saci lá no Discord disse que o Hiyori havia dito que iria seguir o mais forte em campo, e isso seria um foreshadowing sobre o seu comportamento, resultando em um Hiyori que, apesar de ter tido toda aquela conexão dentro e fora do campo com Isagi, ainda assim esteja disposto e muito provavelmente vá se aliar ao Kaiser e ao Kunigami, no caso os dois atacantes principais do time. E isso é muito foda de se pensar, já que assim como o Charles vai ter que se adaptar a um estilo de jogo anormal como ele não tinha jogado até agora, usando o Rin e o Shidou ao mesmo tempo, a gente pode ver alguém com um talento semelhante ao dele tendo que agir de uma forma muito parecida para conseguir lidar e para conseguir jogar contra o time rival, fazendo com que muito provavelmente o nosso querido Isagi fique de fora durante um bom tempo em algum momento da partida, já que assim como já esperado, o Isagi vai ter que dividir um tempo legal com toda a galera do Blue Lock. E talvez com isso, forçando o Isagi a mais uma vez utilizar a sua Metavision com egocentrismo, já que ele vai precisar lidar com um time completamente diferente do time que ele jogou contra agora, no caso, a Ubers. E agora ele vai ter que jogar contra um time igualzinho ao dele, no caso, a PXG. E a outra teoria é que o Isagi, o Hiyori e o Igaguri vão se juntar para conseguir vencer o Shidou em algum momento, visto que eles são os únicos que jogaram com o Shidou no time, com os três tendo ajudado o Shidou em algum momento de alguma forma direta, seja o Isagi ajudando o Shidou a marcar lá na terceira seleção, seja com o Igaguri muito provavelmente ajudando ele a marcar em algum momento para sobreviver lá na segunda seleção, ou seja com o Hiyori criando jogadas que não necessariamente eram pro Shidou,
mas para toda a parte dos atacantes lá na terceira seleção. Enfim, eu acho que vocês entenderam que apesar de ficar meio difícil imaginar que o Igaguri vai ser tão importante para parar o Shidou, eu ainda assim acredito que agora seja o momento perfeito para ele mostrar o quanto ele conhece do Shidou e o quanto ele melhorou até hoje em dia. No mais é isso, minha gente. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, de verdade. Comenta aí o que você achou desse capítulo e me diz a sua teoria para essa partida da PXG contra a Bastard. Tamo junto, fiquem bem. Fui!